Será que uma pessoa que está querendo se matar pode ser internada à força, contra a vontade dela? É o que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Então, a gente está acostumado a falar sobre internação involuntária, a internação à força, mais com os pacientes dependentes químicos, o paciente está em uso de droga, alcoolismo, tá? Que em última instância a gente vai lá e interna à força, que a gente chama de internação involuntária ou internação compulsória, quando a gente precisa do aval de um juiz para internar alguma pessoa. Mas pouco se fala sobre a internação involuntária ou compulsória no indivíduo que está em risco de cometer algo contra ele mesmo, como é o caso do suicídio. E o que eu vou falar para vocês aqui é sobre o que nós temos de lei, de legislação hoje, que embasam a possibilidade ou não de fazer uma internação contra a vontade do indivíduo que está pensando, já está planejando ou acabou de tentar o suicídio. Então a gente tem na lei 10.216 de 2001, que é a lei da reforma psiquiátrica, que ela fala lá no artigo 3º e 4º, que a internação ela vai ocorrer quando os recursos extra-hospitalares já foram esgotados. Tá? O que acontece? Quando a pessoa já está fazendo tratamento ambulatorial, já está no tratamento consultório, já está no tratamento, daqui a pouco no CAPS, tá? E aquilo já não é suficiente. Ou, por exemplo, quando a pessoa não quer ir nem para o consultório, não quer ir nem para o CAPS para fazer o atendimento e está lá trazendo ainda que quer se matar, que vai fazer alguma coisa, fica ameaçando ou tenta suicídio. Ou seja, os recursos que a gente está disponibilizando para aquela pessoa, a gente já falou para ela se tratar, poxa, vai lá fazer um tratamento, segue o tratamento, não abandona o tratamento, e ela segue resistente a fazer o tratamento, ou ela está fazendo o tratamento, está querendo fazer o tratamento, mas aquilo não está ajudando, não está sendo suficiente para ela. Nesses casos, a internação ela é vista com bons olhos, ela é recomendada de acordo com a lei da reforma psiquiátrica. Lembrando que no artigo 6, a única pessoa que pode, o único profissional que pode autorizar uma internação psiquiátrica, uma internação hospitalar, é o médico. Não precisa ser exatamente o médico psiquiatra. Qualquer médico habilitado pode fazer uma internação involuntária num paciente, certo? Não precisa ser o psiquiatra. Às vezes as pessoas, principalmente os médicos, ficam, eu não vou fazer, eu não vou assinar porque eu não sou psiquiatra. Poxa, dependendo do local não vai ter psiquiatra, dependendo do local o psiquiatra vai estar muito tempo depois, vai demorar para chegar, a gente vai deixar o paciente ser liberado com o risco de fazer um suicídio? Não, a gente tem que internar o paciente. Se a gente for pegar lá pela ONU, pelas organizações das Nações Unidas, tá? Lá no princípio 16.1, a gente vai ver lá que lá eles estão falando sobre quando a gente deve internar uma pessoa, tá? E eles falam lá na questão do risco, que é o risco a gente considera quando existe uma séria possibilidade de dano imediato ou iminente à pessoa ou a outros. Ou seja, se a gente não fizer nada naquele exato momento, vai dar problema, vai acontecer alguma coisa grave com aquele indivíduo. Se a gente não fizer nada naquele momento, na verdade o risco iminente é a foto, naquele exato momento. Não é aquela pessoa que ela, quando é contrariada, ela fica agressiva, quando ela é contrariada, ela ameaça se matar. Isso não é um risco iminente, isso é um comportamento, é um padrão do indivíduo. Mas aquele indivíduo está falando assim, se não fizer nada, eu vou me matar nesse tratamento. A pessoa acabou de tentar o suicídio, a pessoa foi pega pela brigada numa ponte, essa pessoa, ela está em risco iminente, certo? Então, a ONU fala, a lei 10.216 também fala, e nós temos um decreto-lei bem antigo lá de 1934, época antiga lá de Getúlio Vargas, que fala quando que as condições, as situações onde a gente deve fazer uma internação involuntária. E lá na primeira linha se fala lá risco de autoagressão, que pode ser um risco de suicídio, bem como de o paciente se envolver em acidentes ou ser feridos por terceiros. Além lá de risco de heteroagressão, risco de agressão à ordem pública, exposição social ou incapacidade grave para autocuidados. Então, está muito bem embasada na lei a possibilidade de a gente fazer a internação psiquiátrica num indivíduo com risco de suicídio iminente que não quer fazer o seu tratamento. Lembrar que o indivíduo, quando ele está lá pensando seriamente em suicídio, ou acabou de tentar um suicídio, ele não está em condições mentais de opinar sobre a vida dele naquele exato momento.
Tá? A gente tem que entender, poxa, a gente está num momento de tanta desorganização política, tanta desorganização social, e a gente dizer que um indivíduo ele tem o direito de tirar a sua própria vida, um indivíduo que provavelmente está com algum transtorno mental, que às vezes não está nem sendo tratado, que ele nem conseguiu chegar no tratamento, e dizer que esse indivíduo tem o direito de se matar, tá? Eu acho que não é o momento atual da gente ter esse tipo de versão de pensamento, esse tipo de versão de forma de lidar com os outros, principalmente quem é profissional de saúde. Profissional de saúde que fala que o indivíduo tem o direito de se matar, tem que repensar a sua carreira. Não é assim. Quando que a gente vai internar, então, um indivíduo com risco de suicídio à força, de forma involuntária? A força é o jeito leigo de falar. A gente fala internação involuntária quando envolve justiça, internação compulsória. Lembrar que a internação involuntária, gente, não precisa de juiz. As pessoas pensam que internação involuntária tem que levar no juiz, tem que pedir autorização. Não, internação involuntária o paciente chegou no médico, chegou lá no hospital, que seja, o médico avaliou, o médico tem 72 horas para informar o Ministério Público que o indivíduo está internado, o motivo, o diagnóstico e o tempo aproximado de doença. E algum responsável assinar pela internação. Não precisa passar para o juiz, pedir autorização, não. A gente acaba envolvendo o juiz quando o indivíduo, a gente não está conseguindo levar ele no hospital. Porque muitas vezes a gente vai precisar de força policial, aí realmente força policial tem que ter autorização judicial. Mas se o indivíduo está no hospital e o hospital pede para ir no juiz, está errado, o hospital está errado. Tá? O indivíduo está no hospital, ele pode ser internado à força se existe um laudo médico circunstanciado explicando o motivo daquela internação, o indivíduo não estando em condições mentais de opinar naquele exato momento. Lembrando que o indivíduo que está intoxicado por uma substância, alcoolizado, sob efeito de uma droga, tá? Ele também não está em condições de opinar naquele momento. Tá? Essa questão da voluntariedade você tem que pensar dessa forma. Tá? Você aceitaria, seria legítimo, seria ético aceitar um cheque daquele indivíduo naquele momento? Seria ético aceitar um cheque de um indivíduo bêbado, de um indivíduo totalmente drogado, do indivíduo que está te vendendo o carro por R$100 para comprar crack? Isso é legítimo? Tá? É isso que a gente tem que pensar quando a gente está pensando se o indivíduo é voluntário ou involuntário na internação. Tá? Se você tem ética e acha que naquele momento que o indivíduo não tem condições de receber, de assinar um cheque, quer dizer que ele está necessitando, ele está involuntário naquele momento. Se ele for internar, ele tem que internar de forma involuntária. Tá? Às vezes o cara vê lá um indivíduo que está alcoolizado, em delírio tremens, às vezes vendo coisa na internação lá por alcoolismo, e aí o pessoal vai lá e manda o paciente assinar a internação, o paciente assina tudo torto. Tá? Pode, gente. Se a gente não está em condições, a internação involuntária, manda o responsável assinar e encaminha para o Ministério Público. Tá? É até antiético do médico mandar um indivíduo fazer uma assinatura. Tá? Às vezes a secretária lá são orientadas a fazer a assinatura, coitadas, né? nem sabem que estão se metendo numa fria, mas poxa, tu não pode mandar um indivíduo lá que não está em condições mentais, às vezes está extremamente psicótico, de assinar lá uma sua própria internação. Não, é errado. Né? Saber assinar não significa que você está em condições mentais de assinar alguma coisa. Tá? Então, quando é que a gente vai internar? Tentativa de suicídio. Tentativa de suicídio, principalmente as de alta letalidade. O indivíduo acabou de tentar se enforcar, tomou medicamento, está vivo por um detalhe. Esse indivíduo ele tem que ser internado. Tá? Não tem outra forma. Certo? Tentativa de suicídio de alta letalidade tem que internar, não tem dúvida. A gente tem que primeiro, pelo menos, desintoxicar aquele indivíduo e reavaliar ele. Então vai ter que internar. O indivíduo está com um plano suicida, eu vou me matar desta forma, eu vou fazer isso, eu já comprei tal coisa, eu estou planejando, dia tal eu vou me matar. Certo? Às vezes tem essas situações que são muito difíceis, assim. Tá? Que cabe um outro vídeo, assim, o que fazer quando o indivíduo bota a marca, o dia do seu suicídio. Tá? Então, o indivíduo está com um plano suicida, ele tem que ser internado também e de forma involuntária, se ele não está querendo o tratamento. Tá? Outra questão também, que a gente fala muito, é a da automutilação. Certo? Se o indivíduo se automutila de forma muito séria, também a gente vai ter que fazer uma internação involuntária naquele indivíduo. Certo? Então, a gente tem lesões que, por mais que o indivíduo está declarando que não quer se matar, mas se a lesão é muito séria, muito repetitiva, refratária ao tratamento, também cabe uma internação involuntária. Tá? E outra coisa também, às vezes a gente tem um indivíduo que está com sintomas psicóticos de alucinações, mandando ele se matar, pois esse indivíduo tem um alto risco de suicídio. Lembrar que os psicóticos, né, indivíduos que
tem transtornos psicóticos têm um risco bem aumentado de vir a tentar ou consumar o suicídio. Lembrar que esquizofrênicos frequentemente tentam suicídio ou consumam suicídio, principalmente no início da doença, onde eles não estão ainda entendendo o que está acontecendo com eles. Tá? Espero ter ajudado. Tá? Se gostou do vídeo, tá? Peço que você curta aí, compartilhe esse conteúdo, tá? Se inscreve no canal do YouTube, curte a nossa página no Facebook, nos segue no Instagram. Então eu vou estar sempre postando ao longo deste ano conteúdo sobre prevenção do suicídio e valorização da vida. Querendo me conhecer mais aí, drrafaelmoreno.com, tá? E vai acompanhando que a gente está postando bastante material bacana. Obrigado, gente.